Então, quem me fez a pergunta foi a Maria Alves Maciel Moura, né? Eu até vou ler aqui para vocês nesse meu celularzinho, que ele diz assim, ó, como fazer para perdoar verdadeiramente, pois dizer é fácil, né? E eu quero sentir que eu perdoei e não mais pensar no passado. Isso realmente é difícil, né? Quero me libertar dele e quero aprender a acreditar mais, pois até a crença cai. Acontece isso mesmo, né? Então, essa questão do perdão, vamos entender primeiro o seguinte, quando ela fala, eu não quero mais lembrar, eu quero esquecer, gente, a gente não esquece, nós temos uma memória, né? Então, nós vamos lembrar sempre de tudo que nos aconteceu. Então, querer simplesmente achar que perdoar é não lembrar mais, você está muito, mas muito equivocado mesmo. Né? Porque o que a gente pode e deve fazer é lembrar sem ficar com aquela emoção. Sabe aquela coisa de você lembra de uma coisa e fala assim, nossa, só de eu lembrar eu já fico com aquela raiva, eu quero matar a pessoa. Esta emoção é que nos alerta de que nós não perdoamos. Agora, diferente de eu simplesmente chegar aqui e contar para vocês alguma coisa que me desagradou muito, mas eu conto com esse fato como um simples fato, sem me sentir muito mal. O Ho Oponopono, exatamente, Patrícia, é uma boa ferramenta para a gente perdoar, sim. Quem não conhece é interessante, né? Porque eles têm todas umas afirmações, né, de como você vai lidando com essas situações. Agora, o que é perdoar? Então, perdoar você já sabe que não é esquecer, você vai lembrar. E é tirar, né, a forma de você fazer eu transmutei, eu transformei, é quando você tira a emoção. E como é que a gente faz para tirar esta emoção tão doída dentro de nós? É quando você compreende a situação. Eu costumo dizer que perdão, a gente devia de colocar como sinônimo, né, a palavra compreender. Porque quando você entende exatamente tudo o que se passou, existe essa compreensão intelectual mesmo, que eu chamo de compreensão cognitiva, então você percebe que nada há para ser perdoado. O melhor do perdão é quando você diz, não há nada a perdoar, está tudo certo, as coisas tinham que acontecer desse jeito mesmo. Então, não tem o que você ficar achando que você precisa fazer um esforço muito grande para perdoar. Não, você fala assim, o que eu preciso compreender dessa situação? Algo está incompreendido, a gente não consegue perdoar. Então procure saber mais, entender os fatos, olhar por todos os ângulos, não ficar só com a visão de uma única pessoa. Então acontece alguma coisa, você está olhando só por um lado, busque outros ângulos daquela situação e daí faça esta visão mais global e com certeza você vai compreender que tudo estava correto, que não há nada para ser perdoado. Se o perdão fosse algo muito difícil de a gente conseguir, e até impossível, e fosse algo só apenas do sentimento, que a gente fala, o perdão tem a ver com o nosso sentimento e não com o ato cognitivo em si, eu acho que Jesus não nos pediria para perdoarmos 70 vezes 7. Quando ele fala assim, perdoa porque é isso mesmo, aceite que a situação é essa e que está tudo correto. Né? Então, se você como compreender o maltrato dos pais, né, que a Corina aqui está me perguntando, é até entender o que esses pais viveram, qual é a situação, o que esses maltratos também estão servindo para o nosso crescimento. Afinal das contas, nós temos os pais que escolhemos e que são os melhores pais para o nosso processo evolutivo. E se de repente eles nos dão alguns maus tratos, existe uma compreensão maior para por quê e para que estamos vivendo isso. Então, às vezes, a nossa visão, ela é um pouco limitada, ela sempre é muito limitada. Então, a hora que você fala, poxa, essa minha visão está aqui, eu não consigo entender por que um pai vai maltratar um bebê ou uma criança tão pequena, o que ela fez, ela não fez nada, ela é vítima. Só que nós não somos vítimas em hipótese alguma, em situação nenhuma. Nós não sabemos de todo o histórico do nosso espírito e o que aquela situação, essa vivência vai nos proporcionar de grandeza e de evolução. Então, a gente precisa saber o quê? Que eu não estou com todos os dados para poder avaliar e julgar ninguém nem nada. E também a questão do perdão, ela tem muito a ver com um sentimento que a gente fala assim, eu tenho que perdoar. Então, às vezes a pessoa se sente... bonjour de France, olha só, Thierry, que bom, até onde nós alcançamos, muito bom. Então, às vezes a gente acha que perdoar, eu me coloco numa posição de santidade. Vamos falar assim, eu te perdoo.
Então a gente fica lá em cima apontando o dedo assim, olha como eu sou boa, eu te perdoo. E você fica lá pequenininho, o errado, o culpado. Então, quando a gente pensar, por favor, me perdoe, porque eu fiz isso, me perdoe, porque eu fiz aquilo, ninguém precisa pedir perdão para ninguém e nem você precisa perdoar ninguém. Você precisa apenas saber que há algo que você não sabe e precisa compreender. E uma única coisa que você pode saber, mesmo não sabendo de nada totalmente, né? Que é, deixa eu ver aqui, queria ver o vídeo, a prisão do controle. Né? Então, o que você precisa saber, né, exatamente sobre isso. E eu perdi o fio da meada, fui ler ali, né? Às vezes acontece isso comigo, que eu falo que eu vou lendo, eu quero ler, quero falar, é uma bagunça isso, né? Mas é uma bagunça deliciosa, né? E não assim, eis aqui ela falou assim, o estupro infantil não tem vítima? A criança não é vítima porque o espírito pediu pelo estupro? Eu não estou dizendo que o espírito pediu por um estupro, mas eu estou dizendo que qualquer situação, até mesmo um estupro, tem um aprendizado para a pessoa. Tem um motivo maior da qual a gente não consegue. E algumas situações, como o estupro, por exemplo, talvez a gente não precisa exercer ou então pensar no perdão, mas a gente tem que puxar a nossa virtude da generosidade e da misericórdia. Então, quando alguma coisa vai muito fora do alcance, que você fala assim, eu jamais faria uma coisa dessas, que coisa horrorosa de acontecer ou de fazer. Daí a gente joga essa misericórdia para Deus, porque só Deus pode ter a misericórdia diante de acontecimentos tão doídos e tão horrorosos, né? E que a gente ainda, que o ser humano ainda os comete. Então, quando a gente fala assim, misericórdia é justamente poder aceitar, não de aceitação mórbida, mas aquela coisa assim de, eu sei que isto não é correto, mas misericórdia por este que o comete. Então essa é uma virtude, né, que eu digo que seria extremamente interessante e bom que a gente consiga desenvolver, principalmente nesses atos. Então vai além de um perdoar, é mesmo um pedido de misericórdia para essas tragédias e acontecimentos tão doídos, né? Agora você falou com um perdão não aceito, ainda pede novas atitudes, né? Exatamente, não adianta às vezes eu falar, eu te perdoo, mas e aí, o que você vai fazer? Então a gente às vezes quando perdoa, a gente fala, tudo bem, eu perdoo isso que você fez, mas você promete que você não faz mais? Então a gente está entrando numa barganha. E o perdoar eu entendo que você fez isso por causa disso, disso, gente, você não tinha outra saída, era isso mesmo. Essa é a compreensão que está, que o perdão nos exige. Então, perceber essa gama de possibilidades, que mesmo que você não saiba exatamente todos os dados, que eu não tenho todos os dados para completar toda a compreensão deste cenário, mas eu sei que tudo que me acontece tem um motivo que é do meu crescimento. Então não importa se alguém te bate no rosto, ou se é você que bateu no rosto, se é você que está não entendendo por que você bateu no rosto de alguém, e daí você fala de um auto-perdão, ou porque alguém bateu no seu rosto. Existe um pra quê maior que às vezes a gente não consegue compreender. E é este pra quê que faz com que a gente não consiga perdoar na íntegra do perdão, né? E sermos mais complacentes, né? O perdão real nos dá um alívio, sim, porque a hora que você entende, você fala, ufa, era isso. Que coisa, ela não tinha mais nada para acontecer, além disso mesmo, a pessoa não tinha condições de fazer o diferente. Então também se perdoar significa compreenda o para que você agiu daquele jeito. E mesmo que você fosse mudar e voltar atrás, talvez você iria agir da mesma maneira. Então não adianta você querer rebobinar a fita do tempo e esperar que você pudesse fazer alguma coisa de diferente. Você faria a mesma coisa. Hoje, se acontecesse a mesma coisa, você talvez, com o conhecimento que você tem, você pudesse vir a fazer diferente. E isso se chama crescimento. Então, para se perdoar é só saber assim, com o conhecimento que você tinha, com a visão de mundo que você tinha, você fez aquilo. E hoje, se tudo acontecesse de novo com a sua visão, você não faria mais. Mas se voltasse o tempo, você continuaria fazendo, entendeu? Dentro do teu conhecimento daquele tempo. Então é isso, né? Todo no seu, né? Então muita alegria para vocês, uma vida livre, liberta de todo esse peso que se tem. Então todas as nossas emoções negativas, emoções que nos carregam com uma dor que traz o perdão, a hora que você consegue compreender, as emoções negativas vão embora e o que fica é a gratidão pelo vivido.
Muito, 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 muito obrigada por esse nosso essa periscopada de hoje. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Aí, Adriana, obrigada. Obrigada a todos vocês, né? Fez, a Rose, a Corina, a Marina, que está aqui agora. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Adriano. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos. Muito, 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 muito obrigada porque nós estamos juntos. Obrigada, Cris. Um grande beijo, muito abraçado, com muita alegria e com muita liberdade de aceitar a vida como ela é. Não como gostaríamos que fosse, mas como ela é. É simplesmente magnífica. Tchau.